Boa tarde, gente. A atividade de hoje é de português, mas também, como é sexta-feira, né? Vocês vão ter o final de semana todo aí para fazer as atividades. Eu vou passar uma página de matemática, só para terminar o conteúdo que a gente está estudando e a gente poder entrar em outros assuntos, tá bom? Primeiro falando aqui da atividade de português de hoje. São duas páginas. A primeira delas tem explicando a descrição de um alfinete, que é o alfinete lá daquela história, daquela crônica que eu li para vocês, que o comprador não conseguia explicar o que ele queria comprar para o vendedor. Então, aqui tem a definição de alfinete, ó. Tá vendo? A definição de alfinete, eu vou fazer a leitura para vocês. Descrição. Observe a imagem de um alfinete de segurança aberto e de um fechado. Compare-os com a descrição encontrada em um dicionário. Então, aqui é a descrição que está no dicionário. Alfinete, substantivo masculino. Pequena e fina haste de metal com uma das extremidades aguçada, a ponta, e a outra achatada, a cabeça. Utilizada para prender, fixar ou pregar panos e papéis. Então, explicou como que é esse alfinete. Aí tem embaixo, alfinete de segurança. Espécie de alfinete formado por duas partes articuladas, cuja ponta se prende em uma cavidade da cabeça, a fim de que não pique nem se desprenda. Tranquilo, né? Explicando o que é um alfinete. Nossa, meu cabelo hoje não tá me ajudando. E aqui embaixo, vocês vão fazer uma atividade. Presta atenção nessa atividade. Vocês vão escrever a descrição de algum objeto sem falar o nome dele. Então, vocês vão fazer igual o rapaz que foi comprar na lojinha e não sabia o nome. Só que vocês vão saber o nome, só que vocês não podem contar. Bom? Então, vocês vão fazer um parágrafo, um pequeno textinho, explicando como é esse objeto que vocês escolheram. Por exemplo, eu escolhi um controle, só que eu não vou falar que é um controle. Então, um retângulo preto com botões que usa-se em conjunto com a televisão, ajuda a controlar o que se quer ver na TV. Então, eu vou explicando o que é um controle sem falar o nome dele. Beleza? Tem que ser como se fosse uma charada. Por quê? Na segunda-feira, eu vou abrir uma videochamada. Todo mundo vai participar. Eu vou ver direitinho com vocês se a gente faz no Google Meet ou tem uma outra ferramenta agora no Messenger do Facebook. Então, eu vou resolver com vocês direitinho qual que fica melhor. E aí, qualquer coisa a gente faz no Messenger do Facebook, que já é um link direto do WhatsApp e do Facebook, que é do mesmo dono, né? E aí, eu vou abrir uma videochamada e vocês vão ler isso daí que vocês escreveram. A descrição do objeto. E as outras pessoas que estarão na videochamada, inclusive eu, a gente vai ter que adivinhar qual é o objeto que você está falando. Beleza? Então, na segunda-feira, já prepara aí para vocês conseguirem fazer uma apresentação dessa atividade. Aqui tem a descrição de como que vocês têm que fazer. Você vai fazer uma descrição de um objeto sem dizer o nome dele. Nessa apresentação é importante descrever bem o objeto para que todos consigam imaginá-lo e adivinhá-lo. 1. Pense em um objeto. Qual é o nome dele? Como é a imagem desse objeto? Então, primeiro você pega um objeto na sua cabeça e depois você começa a descrever ele. Anote o nome do objeto e procure no dicionário o verbete correspondente. Copie a definição em uma folha à parte e guarda. Então, é legal se vocês procurarem no dicionário também, porque aí a gente vai tentando adivinhar de qualquer jeito. Vai ter várias descrições, além da sua, né, que você vai escrever, vai ter também do dicionário para a gente tentar adivinhar. Como você pode escrever o objeto para que os colegas consigam imaginá-lo?
Tem que ser uma charada, tá, gente? Não pode falar de cara qual é o objeto, dar umas dicas muito fáceis, senão não vai ter graça, né? Para selecionar o que descrever, pense nas características do objeto, do que é feito, para que serve, onde é encontrado, é móvel ou fixo, grande ou pequeno, liso ou áspero. Anote as palavras e as expressões que indiquem com clareza as principais características do objeto: forma, tamanho, cor, material, utilidade. No momento da fala, procure usar um tom de voz e um ritmo adequado, para que todos ouçam e entendam o que está sendo dito. Então, na hora que vocês forem apresentar, não é para ficar falando assim, porque a gente já está de longe, né? Então, fala da mesma altura que eu estou falando aqui com vocês agora, para todo mundo que está na sala entender. Depois de os colegas adivinharem o objeto, leia o verbete que você copiou e peça para que eles comparem a definição do dicionário com a sua descrição. Então, se a gente acertar, antes de você ler a descrição do dicionário, você vai fazer a leitura da descrição para a gente ver se ia ficar mais fácil ou mais difícil de adivinhar, tá bom? Então, essa é a atividade da página 52, que a gente vai fazer a apresentação na segunda-feira. Aqui, nessa outra página, é bem tranquilo, é uma história em quadrinhos com outras linguagens. Então, tem uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, que o rapaz quer falar alguma coisa para a menininha, só que ele não consegue. Então, ele vai tentando de várias maneiras. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na crônica lida, você viu como é importante conseguir se comunicar e, principalmente, fazer-se compreender. Leia essa história em quadrinhos e observe como o personagem Humberto se expressa. Vou colocar a história em quadrinhos aqui para vocês conseguirem ler junto. Vou tentar editar, vamos lá, né? Então, aqui é a história em quadrinhos. Humberto falando na mesma linguagem. Ele vê a menininha passando e já fica de olho, né? E aí ele sai correndo e volta ajoelhado fazendo assim pra ela. Fala um monte de vezes. E ela fica sem entender nada, foge, sai correndo, porque acha que ele é doido. E aí aqui do lado tem a outra página. Ele vem com uma florzinha pra ela e faz Ela se assusta e sai correndo de novo. Aí embaixo ele vem com um presente pra ela, faz E ela também se assusta, fala, gente, que esse menino doido tá vindo com flor, com presente, tá ajoelhando na minha frente, tá ficando maluco, né? E aí ela acaba ficando com medo dele. E aqui embaixo tem uma forminha de coração, ela vê na cerca uma forminha de coração. E ela fica, se assusta e acha bonitinho, fica, tipo, gostou do desenho. E aí aparece ele que tinha desenhado. Ele fala, que é assim que ele consegue se comunicar. E aí no último quadrinho tem ela e ele andando de mão dadas, cheias de coraçãozinho. Essa atividade deu bem certinho no Dia dos Namorados, né? Então, é uma historinha bem românticazinha, bonitinha, pra gente ver hoje. E tem 3 questões para vocês responderem. Nessa história, o que Alberto quer comunicar? Então, o que ele estava querendo falar que ele não estava conseguindo? Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? O que ele faz para tentar se comunicar com ela? Ele desenha, ele dá presente, ele faz gestos, ele faz um monte de coisa. 3. Em que momento ele foi realmente compreendido? Quando que ele conseguiu expressar o que ele queria? Vocês vão escrever aqui. Tranquilamente. Né, gente? Bem tranquilo mesmo de fazer. Na segunda-feira a gente vai fazer a videochamada para a gente tentar adivinhar. Ó, aqui. Na de matemática é só uma página bem simples, pelo amor de Deus, hein? Ó, essa página aqui, simples até demais. Regiões planas. É uma parte região plana é uma parte do plano. Veja Marina recortando as peças que lembram regiões planas triangulares. Quando planificamos alguns sólidos geométricos, também podemos obter regiões planas.
Então, tem aqui, ó, o sólido geométrico, que é o paralelepípedo, a planificação dele, que foi o que a gente fez na outra aula, abrindo a caixinha. Abriu, ficou desse jeito, e ela recortou uma região plana de dentro dessa planificação. Aqui, observe as regiões planas e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a sua forma. Beleza? Que forma é essa? Que forma é essa? Essa. Só escrever o nome embaixo. Mais tranquilo possível. Descubra objetos da sala de aula, que na verdade vai ser a sala da sua casa, que dão ideia de regiões planas. Então, você vai olhar aí na sua casa e vai procurar alguma região plana. Deixa eu ver. Tem aqui, ó, a tampa desse pote. O que ela aparece? Qual região plana ela aparece? E aí, eu vou escrever. A tampa do pote parece um círculo. Tranquilo também de fazer. Aqui embaixo, essa faça do seu jeito não precisa, tá bom? Não precisa fazer porque tem que comparar com o do amigo e aí, como a gente está fazendo educação remota, não tem como comparar. Mas a atividade de matemática é só para a gente passar por esse conteúdo bem rapidinho, que não vale a pena a gente deixar um dia inteiro para fazer essa atividade, tá bom? Bem tranquilo de fazer. Não precisa copiar isso aqui, só isso aqui. Então, vocês vão responder essa aqui e essa aqui. Bem tranquilo de fazer. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira, né? Beijo.